Bom dia! A misericórdia do Senhor já se renovaram na sua vida hoje? Como é que você tá? Você tá bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo de doutrina aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre a doutrina do amor. Por isso que eu tô de rosa. Eu não ia abordar o assunto do amor nas doutrinas, mas quando eu comecei a falar sobre doutrina com as minhas discípulas há 2, 3 anos atrás, enquanto a gente falava sobre o pecado, sobre a salvação, o assunto do amor apareceu algumas vezes. E aí eu achei por bem falar sobre isso e como foi bom. Talvez seja uma das doutrinas mais interessantes da gente aprender e de entender o conceito. E aí já para começar, do nosso jeito clássico, quando a gente fala de doutrina, a gente tem que entender que existe um conceito por trás do que é o amor. E isso é um pouco difícil quando a gente pensa que o conceito amor é muito bem difundido nos nossos dias. Cada um tem uma ideia do que é amor. Nós temos contato com esse sentimento, com esse entendimento desde muito novos, desde que a gente nasce, até mesmo antes disso. Nós já somos amados por nossos pais, pelos amigos dos nossos pais, pelos nossos familiares, antes mesmo a gente nascer. Então, o conceito do amor, ele é muito bem difundido em nossa sociedade, em nossa cultura, como sendo um sentimento bom, né? Como que a gente explica o amor? É difícil, né? Dentro daquilo que a gente entende que seria esse sentimento. Mas quando a gente parte por um entendimento bíblico, teológico, sistemático, doutrinário do que é o amor, a gente vai entender de verdade de onde vem esse sentimento, de onde vem esse conceito, e que o amor por si só, ele não é suficiente. Ele vem de um lugar. Mais do que isso, ele vem de alguém. E nós vamos falar sobre isso hoje. Tô com a minha colinha aqui. Então, antes de qualquer coisa, o amor não é o que você acha que seja. E como que a gente sabe, então, o que de fato é o amor? Eu vou deixar aqui na tela vários textos bíblicos para você buscar esse conhecimento e entendimento na palavra também, porque a Bíblia nos garante o que é o amor. Agora, conceituando o amor. Nós vamos dividir ele aqui em duas partes para ficar mais fácil de entender. Nós vamos falar do amor em si, e nós vamos falar do amor de Deus, que são coisas diferentes, apesar de serem parecidas. Então, o amor em si é toda a afeição, aquele forte sentimento que a gente tem por outras pessoas, que nasce por laço de família, laço de amizade, por proximidade, amor uns pelos outros. O amor que a gente está acostumado a viver, a sentir, a conhecer. Já o amor de Deus, ele parte da natureza de quem Deus é. Então a gente volta lá para a doutrina de Deus. Um dos seus atributos é justamente esse. Deus é amor. Essa é uma das essências de quem ele é. E que, portanto, só pode ser definido por ele mesmo. Então não tem como nós pegarmos o que a gente tem de entendimento do amor em si e aplicar dentro do entendimento do amor de Deus. Porque o amor de Deus ele é definido pelo próprio Deus e não pelo nosso próprio conceito do que é o amor. Entendeu a diferença? Então, dito isso, Deus não ama como nós amamos. Deus é amor. Então a própria definição de como ele nos ama vem dele, não da gente. Um dos textos mais conhecidos quando a gente fala do amor de Deus é João 3,16. Que se você não conhece ou se você não sabe de cor, tem alguma coisa errada no seu cristianismo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando a gente entende que o amor de Deus, ele nos amou desde antes da fundação do mundo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Em Apocalipse 13:8 vai dizer que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, o plano salvífico de Deus ele começa muito antes de qualquer possibilidade da nossa existência. Porque Deus ele não perde o controle sobre o que ele deseja fazer e o que ele faz. Ele é soberano em todas as coisas. Dito isso, ele nos amou lá. Ele estabelece um padrão. E ele conclui tudo isso num ato final, com a morte e ressurreição de Jesus. Então, João 3,16 vai ser o nosso ponto de partida, biblicamente, para a gente entender melhor o amor de Deus, a doutrina do amor. A palavra amor, nesse versículo, vem da palavra agapau. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é uma palavra em grego, tá? O Novo Testamento foi todo escrito em grego. É uma palavra que, traduzida, ela vai trazer pra gente um respeito às pessoas, ou receber com alegria, acolher, gostar muito, amar de um jeito terno,
sabe, de um jeito bonito, com respeito, estar satisfeito com as coisas que você tem, estar contente. Então, o amor de Deus que ama, em João 3,16, é um amor que respeita a criação, que respeita a todos nós, que ama de uma forma terna, que gosta de estar junto, que quer estar junto e que também ama todas as outras coisas criadas. Então, o amor de Deus aqui, né, Deus amou o mundo, não se trata só de um amor às pessoas, mas também de um amor a todas as coisas criadas por Ele mesmo. Em Romanos 5,8, a gente vai ter que Deus, Ele prova o seu amor, esse seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a gente tem que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então, Ele ama, envia Jesus para provar esse amor. Então, a prova do amor de Deus por nós começa antes da fundação do mundo, que foi quando Ele entregou o Cordeiro. E se perpetua em Cristo. Então, começa em Cristo, termina em Cristo. Eu quero fazer uma pausa aqui antes de falar sobre o entendimento, porque eu quero te trazer como eu entendia o amor antes disso aqui, que talvez seja a forma como você entende. Na verdade, eu comecei entendendo o amor como sendo algo muito de mim mesma, né? Então, o amor de si mesmo, que é aquele que a gente começou explicando. Então, o amor que a gente entende como algo bonito, carinhoso, respeitoso, em que a gente tem uns pelos outros e que, né, aquele sentimento, o amor é o sentimento, que todos nós conhecemos, recebemos. Eu conheci o amor assim e quando eu soube que Jesus me amava, eu associei diretamente a esse amor, né? O amor que a gente conhece. E conforme eu fui crescendo e ouvindo alguns pregadores falando sobre isso, estudando um pouco melhor, eu escutei alguém falar assim: o amor de Deus não é incondicional, porque Ele passa por Jesus. Pronto. Foi o argumento que eu precisava para começar a endossar e a acreditar nisso. Na Bíblia não diz que o amor de Deus é incondicional. Então, se não tem essa palavra na Bíblia, automaticamente eu associei que a pessoa que disse isso estava certa e comecei a falar sobre isso na internet. Fui cancelada, tá tudo registrado no meu Instagram, se você der uma olhada lá, você vai ver. Eu tenho um quadro no meu Instagram que se chama Desmentindo, e nesse quadro eu falei sobre isso, né? Sobre o amor de Deus não ser incondicional. E aí, gente, foi um bafafá, porque aí todo mundo começou a cair em cima, a comentar: como assim? Tá tudo errado. Ai, onde já se viu isso? É claro que o amor de Deus é incondicional e não sei o que lá, nananã. Só que assim, ninguém nunca conseguiu trazer um argumento que se prove sem que o meu também estivesse certo. Porque o meu argumento baseia-se exclusivamente em Jesus. Então, enquanto algumas pessoas imaginavam que Deus amou o mundo antes de entregar Jesus, eu entendia que Deus entregou Jesus porque amava o mundo e uma coisa não pode estar desvinculada da outra. Então é como se a condição para o amor de Deus não tivesse relacionado, e isso é óbvio, a mim e a você no sentido de, eu posso fazer algo para Deus me amar, o amor de Deus depende de mim e das minhas atitudes. Não é isso que o amor incondicional ou condicional de Deus tem a ver. Nunca acreditei nisso, mas o que eu acreditava é que a condição para o amor de Deus passava por Jesus. Então assim, para Deus nos amar, nós precisamos amar a Cristo. Só que isso ainda não estava 100% formado dentro de mim. Por quê? Porque aí a gente não tem uma resposta para todas as pessoas que não passam por Jesus, mas são criadas por Deus, e o desejo de Deus compartilhar a Cristo com todas essas pessoas não faria sentido. Da onde que vem esse desejo? Deus não ama essas pessoas? E aí isso começou a dar um bug na minha cabeça. Só que como eu não tinha uma resposta mais completa, nunca tinha parado para estudar sobre isso, eu ficava com a primeira opção mesmo: o amor de Deus é condicional a Jesus e ok, é isso. Até o momento que eu parei para estudar a doutrina do amor, questionada pelas minhas discípulas justamente em relação a isso, né? Uai, Letícia, então Deus não ama os ateus? Deus não ama as pessoas que não creem em Jesus? E aí eu fiquei com isso na cabeça, tipo assim, meu Deus, será? Porque antes de eu conhecer Jesus, Ele não me amava? Eu ficava nessa. E aí hoje eu vou te dar aqui uma resposta muito boa, que foi o que biblicamente o Senhor me conduziu a chegar. O amor de Deus é um caminho. Olha que coisa linda. Se você pensa que o amor de Deus ele é um caminho e ele é contínuo, ele vai continuar, ele continua e começa e termina desde sempre,
só que ele é um caminho processual. Então nós começamos em Deus com um amor de antes da fundação do mundo, que ele nos cria por amor, mesmo antes de Cristo existir, e ele permanece amando absurdamente, um amor que de fato é incondicional da perspectiva humana, porque ele não depende de uma condição do homem para que Deus nos ame. Então não é porque eu faço ou deixo de fazer alguma coisa que Deus me ama, não tem a ver comigo, é um amor que parte dele, da própria natureza dele, como um atributo de quem ele é. Em essência, Deus é amor. E Deus nos ama, derrama desse amor sobre nós, que somos suas criaturas. Então esse amor, ele está disponível e distribuído a todas as pessoas de igual forma, desde sempre. Porque Deus é amor. Ele ama de graça, é isso quem ele é. O começo, onde começa esse caminho do amor de Deus, é quando esse amor chega a nós, independente de nós mesmos, antes mesmo da gente nascer. Esse amor já estava derramado sobre nós. É um amor criacional. É um amor pelas suas criaturas. É um amor pela sua criação. Deus ama o mundo dessa forma, né? Um amor ágape. Um amor que abraça. Um amor que recebe, independente de qualquer coisa. Agora, quando a gente vai continuar esse caminho, a gente vai chegar num ponto onde esse amor deixa de ser um amor limitado e passa a ser um amor permanente. O amor de Deus, ele é permanente a partir de Cristo, a partir da morte e ressurreição de Cristo. Antes de Jesus vir, morrer por nós, nos salvar, Deus, ele nos amava com um amor de compaixão. É um amor de desejo que nós pudéssemos ser salvos. A partir de Cristo, o amor de Deus passa a ser um amor que salva e não só se compadece. Agora ele é um amor que tem poder para salvar também. Existe uma diferença entre o amor de Deus de compaixão, que é um amor que alcança todas as pessoas, de fato incondicional, e existe um amor que passa pela cruz de Cristo, que é um amor de permanência, um amor de salvação. Então esse é o caminho do amor de Deus. O amor de compaixão de Deus deseja que todas as pessoas conheçam o amor que passa por Cristo. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Sim, ele amou, ele ama o mundo. Mas de tal forma que enviou Jesus. O ápice do amor de Deus é o amor que passa por Jesus. Então ninguém consegue compreender a magnitude, a tal forma, a tal maneira que ele nos ama, se não compreender o amor que passa por Jesus, se não receber o amor que passa por Jesus. E se você for reparar, a continuação do versículo é: para que todo aquele que nele crê, ou seja, crer em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor que não passa por Jesus, o amor de Deus que existe antes de Cristo, ele não pode nos salvar. Porque o que nos salva é o sangue de Jesus na cruz, é a sua morte e ressurreição. Então se você recebe o amor de Deus que ama a todos de igual forma, com amor maravilhoso, que nos abraça, que nos acolhe como estamos, se você fica só com esse amor ele não consegue te alcançar de forma plena, completa, que te oferece salvação, entendeu? Então existe essa grande diferença, e é aqui que a gente consegue a resposta para aquele primeiro dilema que eu compartilhei. Então sim, o amor de Deus, ele é incondicional no ponto de vista de Deus. Deus não mede esforços para nos amar, tanto que entregou o seu único filho, mas se, ou seja, uma condição, se você não recebe esse amor de entrega total em Jesus, você não consegue receber a plenitude desse amor derramado, que é a salvação, que é a vida eterna, que é um amor permanente que nunca vai acabar. Então a gente precisa desmentir alguns conceitos aqui. Esse amor incondicional, né, que a gente prega, canta, fala sobre ele. A condição, ela existe, ela é clara. E ela não depende de nada que está em nós ou fora de nós. Romanos 8,39 vai dizer isso. É que nem altura, nem a profundidade, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. O amor, ele começa e ele termina em Deus. É totalmente dele, nada nosso. Ele decidiu nos amar. E uma vez que estamos em Jesus, esse amor ele permanece conosco para sempre. Essa é a única e maior condição. Vamos ler João 14, 21.
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, como a gente prova o nosso amor por Jesus? Guardando os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos. Para demonstrar que amamos o Senhor, precisamos guardar e obedecer os seus mandamentos. Mas aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Então aqui a gente tem um entendimento muito claro, objetivo. O próprio Jesus nos trouxe esse entendimento de condição. Aquele que ama Jesus é amado por Deus. Porque o amor que permanece, ele é um amor que passa necessariamente por Jesus. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Porque nós queremos que as pessoas não sejam apenas amadas por Deus. Nós queremos que elas sejam salvas por esse amor. Desmentindo um segundo conceito. Deus ama a todos, aceita todos como somos. Não é bem assim que a banda toca, e eu acho que você já sabe disso. Primeiro que existe a condição, né? Deus aceita a todos aqueles que aceitaram a Cristo, né? Que receberam a Jesus. Existe uma condição para a salvação que vem de Deus. E além disso, a graça que nos alcança pelo amor de Deus não só nos salva, não só nos perdoa, mas nos ensina a renunciar à impiedade. A gente falou sobre isso no vídeo de salvação. Se você não viu, recomendo que você assista. Tito 2,12 vai dizer para nós o poder da graça de Deus. Um dos textos, né? Tem vários. Mas o poder que transforma, o amor que transforma. Então, sim, Deus nos ama por meio de Cristo, mas Ele não nos deixa como estamos. O amor que passa por Jesus, ele é um amor que nos convida à mudança, à transformação, a buscarmos ser alguém melhor o tempo todo, a abdicar dos nossos pecados, a nos arrepender, confessar e seguir, crescendo. A graça que nos salva, ela também nos capacita a vencer o pecado. Então nós não permanecemos como somos, nós não somos amados por Deus como somos. Esse amor que ama a todos e ama como somos, né, como estamos, é um amor de compaixão, é aquele primeiro amor de Deus. O amor que passa por Jesus, ele nos convida à transformação. Ele nos chama a sermos diferentes, a buscarmos essa diferença, a fazer valer a pena o sacrifício de Jesus, a obedecer os seus mandamentos. Então existe sim uma diferença entre esses dois pontos. O amor de Deus, ele ama a todos, ele te aceita como você está, mas ele não quer que você permaneça assim. O pecado não nos faz bem. Lembra disso. E outro ponto que é bem polêmico, né? Que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Essa separação, ela pode gerar inúmeros erros de interpretação. Então a gente tem que tomar cuidado aqui. Deus, ele amou o mundo, ele amou todos nós pecadores, sim. Mas foi justamente por estarmos pecadores que ele entregou Jesus. Esse amor se perpetua a partir do momento que nós amamos a Cristo e obedecemos seus mandamentos. Pecadores todos nós já fomos, ou somos. Hoje, nós somos salvos do pecado por meio de Cristo. E somos convidados todos os dias a uma transformação e santificação. E é nisso que vai se perpetuar o amor de Deus por nós. Tá, e todos aqueles que ainda não conhecem a Jesus, né? Os pecadores que ainda não foram alcançados, a eles cabe o amor inicial, o amor de compaixão, né? Que nós já falamos aqui. Então é um amor que deseja que essas pessoas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. O amor completo de Deus, ele passa por Jesus. Deus deseja que todas as pessoas conheçam esse amor. O amor que amou de tal maneira. Para fechar o entendimento, eu quero trazer para você Deuteronômio 18. Vamos voltar um pouquinho lá para o Antigo Testamento para a gente entender a importância de Jesus, não só como nosso Salvador e remidor, mas também como legislador. Antes de Jesus, a lei e os profetas eram baseadas na lei de Moisés, o primeiro profeta, o primeiro legislador. Em Deuteronômio 18, lá ele garante que depois de Moisés viria um outro profeta. Esse outro profeta traria uma nova lei e essa nova lei precisaria ser seguida. Esse segundo profeta, esse outro legislador, é Cristo. E qual foi a lei que Jesus trouxe para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O amor, ele é tão central, ele é tão importante na doutrina do cristianismo que toda a lei foi resumida nesses dois mandamentos. Mas não se esqueça, mesmo que agora estamos olhando, né, para nossa ótica do amor, ou seja, como nós amamos a Deus, esse amor
ele também passa pela essência de quem Deus é. Ele não é definido por nós, ele é definido pelo próprio Deus, que é amor. Ele é amor, não o contrário. Porque quando o amor se torna um Deus, ele se torna um demônio. Essa frase é de C.S. Lewis. Deixa eu pegar o livro aqui para te mostrar. Esse livro aqui é muito bom pra gente entender um pouquinho melhor sobre o amor de Deus e as outras formas de amor que a gente tem. Ele baseia o entendimento de 4 tipos de amor no amor de Deus. Então eu recomendo bastante que você leia se você se interessar pelo assunto. E dentro desse livro, essa frase é citada. Esse amor que não passa por Deus, ele vem de nós, é um amor caído, é um amor tendencioso, é um amor egoísta. Se torna um ídolo, se torna um Deus. Por si mesmo, ele só consegue carregar em si as marcas do pecado. Então ele não é um amor puro, ele não é um amor que vem da essência de Deus, ele é um amor que vem de nós. Então é por isso que a gente precisa tomar cuidado. Quando você ouvir, porque Deus é amor, dependendo do contexto em que essa frase é aplicada, é uma frase 100% tendenciosa a como aquela pessoa enxerga o amor. Então, se ela enxerga o amor como a aceitação dos seus próprios pecados, ela vai dizer que Deus a aceita como ela está, que Deus a salva, porque Deus não condenaria as pessoas, porque Deus é bom, e Ele não condenaria as pessoas que estão felizes vivendo suas vidas. Então, é um amor que passa pela ótica do homem caído, não pela essência do amor que é o próprio Deus. Precisamos tomar cuidado com isso. O amor a Deus, né? Amarás o Senhor teu Deus. É muito difícil para a grande maioria de nós entender como amar a Deus, já que a gente não consegue ver a Deus. É difícil a gente assimilar esse amor de volta. Tudo que a gente aprende sobre amar e ser amado vem de homens, vem de pessoas. Entender que Deus nos ama é inclusive mais fácil de assimilar quando a gente entende que Jesus veio como homem e se entregou por nós. Deus se fez homem para que eu e você pudéssemos entender de verdade esse amor. Entender que Deus nos ama fica ok, mas como que a gente sabe e interpreta se estamos amando a Deus corretamente, né? Como que a gente consegue ter essa troca? Porque a gente não consegue se fazer Deus para estar com Ele, né, na nossa perspectiva e demonstrar que o amamos. Em 1 João 4,7 diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que me ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse texto deixa muito claro que o amor, ele vem dele, porque ele é o amor. Então, se a gente deseja amar a Deus, cumprir o seu maior mandamento, nós precisamos só pedir isso a ele. Não vem de nós. Esse amor por Deus, ele não vem de nós. Ele é dom do Senhor, ele nos dá, ele nos entrega, ele reparte do que ele é em amor conosco, para que a gente também possa amá-lo. Tanto é que em Gálatas nós vamos ver o fruto do Espírito. E um deles, um dos gomos dessa linda tangerina, eu falo mais sobre isso no vídeo da doutrina do Espírito Santo, é o amor. Então, por meio do Espírito Santo, nós recebemos o amor de Deus, não só para que fique conosco, mas para que nós também possamos amá-lo de volta. Esse amor vem dele. Porque se nós formos amar a Deus pela nossa perspectiva de amor, também será um amor caído, incompleto. Então, Deus, ele reparte conosco do seu amor completo para que nós também possamos amá-lo de volta, por meio do fruto do Espírito. E um ponto importante, você não precisa se sentir apaixonado por Deus, enlouquecido, desesperado de amor por Ele. Nem todos vão amar a Deus dessa forma, com muitos sentimentos, com muitas emoções, com muita paixão. Em alguns momentos da nossa caminhada, principalmente no começo, quando nós fomos encontrados por esse grande amor de Deus, o amor que nos salva, que nos ama independente, que deseja estar conosco, esse primeiro amor, ele é um amor muito apaixonado, tende a ser muito apaixonado, né? Mas de verdade mesmo, o que prova o nosso amor ao Senhor é João 14:21, que nós já lemos aqui. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, obedece aquilo que eu pedi. Tente não confundir as fases da sua vida, né? O seu momento talvez mais emocional ou mais racional, com se você ama ou não a Deus. Nosso amor pelo Senhor, ele precisa se provar pela forma como nós estamos retribuindo aquilo que ele fez por nós, obedecendo e guardando os seus mandamentos. E agora a gente vai falar sobre o amor
ao próximo, que é o segundo mandamento, né, que Jesus nos deixa e que resume toda a lei. Voltando a falar de C.S. Lewis, eu separei o amor ao próximo de acordo com o que ele separa os 4 amores aqui. A afeição, a amizade, o amor eros e o amor caridade. Então, o amor afeição, ele tá ligado a todo tipo de ligação afetiva que a gente tem com as pessoas. Então, é um sentimento amoroso que a gente tem em relação a alguém, é um afeto, é uma inclinação, uma vontade de demonstrar carinho para algo ou alguém. Nós temos também o amor de amizade, que é um sentimento maior de afeição, um grau de afeição maior, uma simpatia, uma empatia, um apreço entre as pessoas, as entidades, quem é amigo, quem é companheiro, camarada, que tá ali junto. Nós temos o amor eros, que é o amor romântico, para nós cristãos, né, tá sempre relacionado ao homem e à mulher, entre duas pessoas de sexos opostos, tá? E temos, por fim, o amor caridade, que é o ato pelo qual o próximo vai se beneficiar. Então, é um ato meu que o próximo que vai receber a recompensa, que chega aos pobres, aos vulneráveis, aos desprotegidos, aos necessitados. Não que nós não sejamos, tá? Mas se você tem um pouquinho mais do que outra pessoa que você vê nitidamente que tem um pouco a menos, você pode derramar desse amor de caridade. Esse é o amor evangelístico, esse é o amor que faz com que a gente pregue, esse é o amor ao próximo, esse é o amor de compaixão. É o amor que nós conseguimos emprestado também de Deus por todas as suas criaturas. É aquele amor inicial, um amor que faz a gente compartilhar Cristo. Era isso que eu tinha para compartilhar com você sobre a doutrina do amor. Então nós entendemos que o amor de Deus, ele não depende de nós, ele vem dele mesmo, é um atributo da sua própria essência e que ele empresta disso para nós, para que nós possamos devolver a ele, amar as outras pessoas, amar a Cristo, obedecer os seus mandamentos. E que é um caminho, que antes de Jesus, o amor de Deus, ele nos alcança em compaixão. Mas justamente por nos alcançar em compaixão, ele traz a Cristo e nos ama de tal forma que faz hoje com que, por meio de Jesus, esse amor seja perpétuo e possa nos salvar. Eu espero de verdade que você tenha entendido o que o amor significa, o que é o amor, dentro da perspectiva cristã, dentro de uma perspectiva teológica, dentro da doutrina, para que você não se confunda mais, para que quando alguém vier te questionar, mas Deus ama, e Deus é assim, e Deus é assado, você consiga hoje se posicionar e dizer, calma lá, não é bem assim. Então é isso, na semana que vem a gente volta com a próxima doutrina. Eu espero você, um beijo e até lá!